Você está de plantão na emergência e recebe um paciente de 22 anos, vítima de acidente de moto sem capacete, e chega com um trauma de face extenso. Vem cá, você saberia conduzir o atendimento inicial desse paciente? Você pode estar na UPA, na sala de emergência, ou quem sabe, atendendo no SAMU. Fica comigo aqui nos próximos minutos. O tema desse vídeo, eu vou destacar aspectos essenciais sobre o atendimento inicial do trauma de face. Eu sou Daniel Lima, colega médico plantonista, há mais de 20 anos e exercendo a atividade médica nessa área tão desafiadora que é a emergência. Então vamos lá dominar mais um assunto de aplicação na prática do plantão. Então vamos lá, turma. Eu já quero aqui destacar alguns elementos que colocam e destaca que o trauma é um grave problema de saúde pública. E trauma aqui, um índice importante que nós temos aqui no Brasil são as colisões automobilísticas. Por que não dizer a violência no trânsito? E na violência do trânsito se destaca atropelamentos, acidentes com motos, e esses pacientes que chegam na emergência desses diversos mecanismos podem muito bem apresentar um trauma de face. E no trauma de face, pode ser que você desperte apenas para a questão de lesões estética, facial, lesão óssea da face. Mas só que é muito além disso. E o atendimento inicial para esse paciente tem que ser muito bem estruturado, sistematizado e seguindo sequências para reconhecer o que mais importa na primeira abordagem desse paciente. O objetivo desse vídeo, nós vamos aqui destacar 3 aspectos essenciais que todo médico precisa saber no atendimento inicial de um paciente com trauma de face. O último aspecto acaba sendo o mais importante, que pode definir a evolução desse paciente. Então vamos lá dominar mais um assunto de aplicação na prática do plantão. Turma, o primeiro aspecto que eu destaco aqui é a avaliação ocular. Ah, Daniel, mas eu não sou oftalmologista, eu não vou me preocupar com isso na abordagem inicial. Vai sim, tá? Então, a presença de lesão ocular é comum no paciente com trauma de face. E sabe qual é o papel do não especialista que conduz os atendimentos de emergência? É reconhecer esse comprometimento e depois, óbvio, direcionar uma assistência especializada. Agora, você sabia que o que você faz e o que você não faz no atendimento de emergência pode impactar na evolução desse paciente? Portanto, é importante que você tenha entendimento de como avaliar uma lesão ocular. E aqui, essa avaliação, ela passa por 3 perguntas gerais. Acompanha comigo aqui, turma. Pergunta para o doente se ele está enxergando normalmente, se ele está com a visão turva, uma dificuldade da acuidade visual. Perguntar se tem visão dupla e verifique algo simples, se ele consegue movimentar adequadamente o globo ocular. Além, óbvio, de você fazer uma ecopia e procurar identificar lesões. O trauma de face são lesões que chamam muito a atenção, principalmente quanto mais grave, pelas distorções anatômicas, né, pelo comprometimento estético. Mas você não pode desviar a atenção. E voltando aqui, destaco a presença de algumas características clínicas que podem acompanhar esse doente. Observe, diplopia. A diplopia pode significar um sequestro muscular aqui da musculatura ocular, um aprisionamento muscular da musculatura do globo ocular. Você pode, de repente, encontrar no teu paciente uma entalmia. A entalmia, turma, é como se fosse o olho, né, retraído. Isso fala a favor de fratura da órbita, essa retração do globo ocular.
E diferente da enoftalmia, a ectalmia, que é a propulsão do globo ocular. E aí você vai imaginar de um hematoma retrobulbar. Então veja que são elementos essenciais que você deve buscar e já correlaciona com possíveis causas. Esse é o primeiro aspecto que você tem que dar atenção e levar para o teu plantão. No segundo aspecto, turma, vem também um componente importante. E aqui é a hemorragia. Eu quero que você lembre que, de acordo com a nossa anatomia, a face ela é ricamente vascularizada. Portanto, encontrar hemorragia, hemorragia abundante, uma perda de sangue inconsiderável pode ser comum. No meu último plantão, por exemplo, atendi um paciente vítima de espancamento com fratura, trauma de face e hemorragia importante que caracteriza-se principalmente pela lesão e quando o paciente já chega, digamos, com as suas roupas sujas de sangue, braços, pernas, paciente todo, digamos, ensanguentado, que dá entrada lá na emergência. E aqui, ó, um detalhe importante, ó, presta bem atenção que evite, ó, pinçamento, pegar pinça para pinçar vasos. Nada disso, turma. Isso pode estar causando lesão adicional naquele vaso, naquele coto, e aquele coto ficar menor ainda, além de você estar fazendo um pinçamento que pode pinçar algum nervo importante facial. Então, nada disso, turma. É compressão direta, comprimir no local daquela lesão. Em casos mais complexos, com hemorragia ativa, você pode fazer uso da radiologia intervencionista, como, por exemplo, ali umas lesões do terço médio da face que pode precisar dessa intervenção mais avançada. Mas lembra que a primeira conduta acaba sendo mecânica por compressão direta. E aqui essa compressão direta pode ser inclusive um tampão nasal para o controle daquele epistaxe correlacionado com o trauma. Então, muito atenção para isso. Bom, o terceiro aspecto que eu trouxe para esse vídeo, para essa aula, ele vai ser o mais importante. Mas antes de falar desse terceiro aspecto, eu quero falar para ti algo muito importante para a tua prática médica. Eu recebo várias solicitações de jovens médicos, internos de medicina, querendo me acompanhar nos plantões. Só que existe restrições institucionais para isso, né? E sabe de uma coisa? A melhor maneira de você me acompanhar no plantão é participando e sendo membro do novo Elite Emergência. Lá eu disponibilizo o que eu vivo na realidade do plantão. Sim, vídeos de casos reais, direcionando uma discussão para tomada de decisão, entender prescrição correlacionada e não uma lista de prescrição genérica sem ali uma correlação clínica, nada disso. No Elite Emergência, você vai encontrar uma verdadeira plataforma educacional para atuar na emergência com segurança. Além de mim, você vai encontrar outros professores que vivem o dia a dia da emergência. São médicos especialistas que estão lá nesse dia a dia atuando como médicos na emergência. Ó, o link está aqui no descritivo do vídeo. Hoje mesmo, super acessível. Pelo aplicativo do celular, você pode conferir os conteúdos direcionados para a prática real do plantão. Vai lá e seja um membro, assinante do Elite Emergência. Turma, vamos então conhecer o terceiro aspecto. E aqui no terceiro aspecto vai vir via aérea. Turma, a via aérea, turma, ela precisa ser avaliada imediatamente. No trauma de face, vários elementos provocados pelo trauma podem ameaçar imediatamente essa via aérea e isso comprometer a vida desse paciente. Então, procure garantir inicialmente uma via aérea pérvia e depois uma via aérea segura. Então, você precisa ter muita atenção. Para a própria hemorragia,
presença de vômitos, fragmentos dentários, avulsão dentária no trauma de face, um edema progressivo, um hematoma progressivo que pode comprometer a via aérea, hematomas extensos. Lembra aí agora de um caso que eu atendi no interior de um paciente acidente de moto, sem capacete, paciente com trauma de face, via aérea inundada, a língua fragmentada. O manejo da via aérea é extremamente desafiador. Difícil, manejo de uma via aérea difícil. Esteja preparado. Plano A, plano B, plano C. Prepare-se para o manejo da via aérea. É o que a gente direciona muito no nosso curso da tutoria de intubação, que é o curso Intube, uma imersão de um dia com práticas, casos clínicos direcionados para você intubar o doente. Esse paciente, ele tem um risco imediato da via aérea. Fique muito atento e saiba que se você não conseguir intubar, você precisa ventilar. E se essas duas opções não forem possíveis, você precisa ir para uma via aérea cirúrgica. E no trauma de face, essa via aérea cirúrgica, ela acaba sendo prevalente em relação aos outros tipos de trauma. Então, muito atenção no manejo desses pacientes. E eu destaco aqui que saber prioridades e esquematização são o cerne do atendimento de emergência. E aqui no trauma de face não vai ser diferente. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha. Se você é novo por aqui, olha, tenho aqui centenas de vídeos para a tua aplicação prática. Esse canal é um canal gratuito de conteúdo médico voltado para o trauma, voltado para a emergência. Aproveita, maratona tudo por aqui e quando tu te inscreve aqui no canal, você recebe uma notificação para cada vídeo novo que chegar. E toda semana tem vídeo novo. Quer apoiar essa iniciativa? Compartilha esse vídeo para que mais pessoas, colegas médicos, internos, acadêmicos de medicina, possam ter acesso a esse conteúdo. O convite de sempre é o Bora Salvar. Tchau, tchau.